Olá, eu sou o Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta. Hoje, quarta-feira, dia 26 de abril de 2023. Focando dentro de nós, em nosso Cristo interno, realizando aquelas respirações calmantes, tranquilizantes e ao mesmo tempo reenergizantes, daquela forma que já foi ensinado a vocês o procedimento, inspirando, retendo e expirando. Nos ligamos às ordens Kumara, Amarilis, Chansara, Santara e a grande fraternidade branca, além de ordem Santa Ametista e Santa Esmeralda, pedindo a toda a nossa enorme família estelar, aos guias, mentores, reveladores, amparadores e aqueles seres ligados a nós há muito tempo, que se façam presentes ou que se manifestem, aguçando a nossa compreensão, instigando a nossa busca. Da mesma forma, nos ligamos aos comandos Astar, Shamuna, Canopiano, Siriano e os centuriões de Órion. As frotas que se aproximam de nós com esses comandantes das naves Arquitrans, Anex, Estrela da Vida, Aruanda, Nosso Lar, Ágata, Shambhala, Ramaris, Ramatiz, nos aguçam ainda mais a vontade de aprender, a vontade de ascender. Os tronos de pretos velhos e caboclos estão à nossa volta, e os tronos de pombagiras e Exus, com destaque para Maria Padilha Rainha e Exu Veludo, se fazem presentes, nos ligando fortemente às nossas tronqueiras, ampliando a nossa proteção, fortalecendo nossas colunas búdica e Mahatma, fazendo com que os pontos de força enviem a nós energias dos reinos, dos elementos e dos elementais. Kansham Fam. Kansham Fam, Kansham Fam. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Hareon, Hareon, Hareon Kara. Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é, assim está feito. Vamos então à nossa primeira etapa, M45 Pleiades e a Operação Resgate Terra. Próximo da constelação de Touro, com cerca de 380 estrelas, M45 é aquele lugar que nós já estudamos, onde foram inseridos humanos de Avior, resgatados por Onara, entre os quais muitos dos atuais habitantes da Terra, vocês, que solicitaram entrada em projetos. Os mais de 7 milhões de humanos inseridos em 6 planetas de M45 deram seguimento ao projeto micaélico. Essa inclusão nesses 6 planetas de M45 nós também já vimos, inclusive recentemente, só que aqui entra a novidade do primeiro slide de hoje. Eles, no caso, vocês, em outros momentos, deram já desde lá, não só de agora, seguimento ao projeto micaélico. E foram ajudados, auxiliados por Yaberim e os demais mestres cósmicos, ao todo 144, alocando esses mestres todos fractais deles próprios, junto a vocês, para favorecer a liderança de Toranque e Onara e dar suporte necessário às diversas ordens, aquelas mesmas que eu chamei aqui no início. Então, quando eu cito fractais, e eu já expliquei que nós hoje aqui somos fractais de alma, nós podemos ser fractais desses mestres que eu acabo de citar. Terra e M45, 2.000 anos-luz de distância uma da outra, possuem acesso via portais. Essa história dos portais nós vamos ver hoje, num slide só sobre isso. E também uma estreita ligação com seres
com os quais nós já estamos tratando aqui no canal há algum tempo. Os nodianos, nós vimos slides específicos sobre Nódia, vimos a casa de Criator, os sirianos, que eu já repito para vocês desde o início da importância deles, os antarianos e os arcturianos, que vimos menos, mas veremos ainda mais para frente, e os grupos de Órion, esses que eu cito para vocês há muito tempo, sobretudo falando de Órion, mas nós veremos na Grande Guerra de Órion, inclusive um pouco antes dela e nela propriamente dita, muito sobre Órion. Todos eles extremamente ativos na Operação Resgate Terra. E essa imagem, que é ilustrativa, dessas engrenagens, e lá embaixo eu coloco-as como engrenagens dos projetos, é para mostrar para vocês que esses projetos, essas ordens, esses seres aqui citados, desses locais, todos eles muito vinculados à Operação Resgate Terra, em nome do Projeto Terra, independente de engrenagens maiores, mais próximas do eixo, com dimensões diferentes, todas elas se encaixam, elas se falam, elas fazem todas funcionar um mesmo dispositivo, um mesmo mecanismo. É o trabalho conjunto, é o trabalho coletivo, que é um dos fortes, uma das marcas dessa Operação Resgate Terra. As reativações em M45. Vamos ver o que são essas reativações e linká-las já desde M45, inclusive trazendo essa ideia para o planeta Terra hoje. Telepatia e mediunidade são caminhos seguros e diretos de contato entre realidades paralelas e dimensões. O Espiritismo trouxe isso para nós do planeta, mas antes mesmo do Espiritismo, que foi codificado por Kardec, não foi trazido por Kardec. Antes mesmo, entre os celtas, entre os druidas, entre os gregos, entre muitos outros povos, civilizações e culturas, já se praticava a telepatia e a mediunidade. E elas sempre foram esses caminhos seguros e diretos para esse contato que eu acabei de narrar aqui. Sobretudo para quem? Para os seres acima de 9D, veja, você está em 4D aqui no planeta. Seres acima de 9 se comunicarem com essas dimensões abaixo. 8, 7, 6, 5, sobretudo nós, na 4D, matéria bariônica. Esse foi o caminho utilizado também por Iaberim e também por muitos outros mestres que contactaram dimensões abaixo telepaticamente e mediunicamente. E aí, quando eu coloco mediunicamente, você há de convir que você pode fazer de maneira a ser uma incorporação, um acoplamento, uma psicografia. Eles podem ativar em você uma audiência, uma vidência. Expliquei já um pouquinho sobre isso, mas à frente, inclusive nas palestras que eu coloco numa playlist à parte, mas no nosso canal, isso já foi tocado e será retornado em futuro próximo, ok? Isso foi um dos caminhos. E Iaberim e os demais mestres fizeram também a utilização desses fenômenos, processos, que eu acabei de citar aqui, chamei-os de caminhos. Até que eles pudessem fazer algo mais, não que eles tenham abandonado isso, porque não abandonaram até hoje. Tanto que estão aqui conosco para falar com vocês via mediúnica, pela via mediúnica. Mas depois de algum tempo, e aí nem sempre eu preciso tempo para vocês, por causa daquela questão do nosso tempo ser linear e o tempo para eles não ser linear como é o nosso. Eles passaram a utilizar clones e entrantes de Yaslon Yas para contactar alunos e comandados na 4D. Duas explicações por fora aqui. Alunos e comandados, vocês podem ser. Vocês podem ser alunos desses mestres, podem ser comandados por eles e serem comandantes de determinadas naves, setores, projetos, entre outros. E sobre clones e entrantes. Clones eu falei muito pouco ainda, haverá aulas mais à frente que especificarei mais sobre isso,
mas entrante já houve uma aula bem específica sobre entrante, não significa que não retornarei ao assunto, mas sabendo da importância dele, já falei algumas coisas para vocês, então retornem às aulas anteriores, caso se faça necessário. Muitos em 4D na Terra hoje recebem novos códigos de ativação e de reconexão com o corpo criogênico e dimensões acima por tais caminhos. Então, esse é um dos focos aqui do canal. Já deve ter ouvido falar isso várias vezes. São muitos focos, muitos objetivos, muitas metas. Ao darmos a vocês essas ferramentas, como os exercícios, como os ancoramentos, como as palestras e como as aulas, nós tentamos fazer isso aqui com vocês. Dar a vocês novos códigos de ativação. Permitir a vocês a reconexão com as demais dimensões. E ao ascender nesse acesso dimensional, você uma hora vai conseguir, inclusive, acessar o seu corpo criogênico, que será assunto para mais para frente, mas que eu já expliquei que está numa dimensão bem mais acima. E há alguns detalhes a serem destrinchados sobre o corpo criogênico, ok? Tais reativações são necessárias para remover programações de escravidão dos últimos 120 mil anos. Isso para falar de nós aqui só no planeta. Se eu for falar de programação de escravidão fora daqui, aquela unidade de 1000 ali, ela passa a milhão e para alguns passa de bilhão. Então, as programações de escravidão são os tais dos bloqueios, que vocês vão me ver falar muito, já me viram algo falando sobre isso, mas me verão falar demais, porque, inclusive, o próximo exercício que estará entrando muito em breve, espero eu, para algumas horas, ou no máximo alguns dias, ele trata desses bloqueios. E observa ali embaixo, ó, essa reativação, essa desprogramação de escravidão é uma transmigração de consciência que reconecta vocês aos seus demais fractais. E até mesmo além desses fractais, buscando outras consciências de vocês, buscando os seus comandantes, os seus mentores, níveis acima que vão permitir a você resolver isso que está aqui na imagem. Ó. Que a telepatia permite a nós. Mais uma vez, é uma imagem ilustrativa. Ó. Esse contato entre os seres que são telepatas ou que realizam a telepatia, ele faz com que você tenha acesso a isso que nós temos dentro de nós, que nós acabamos criando como um labirinto, dificultando o acesso, porque nós geramos e produzimos e replicamos tantos desses bloqueios que acaba que há dentro de nós um verdadeiro labirinto. Mas ainda assim é possível achar a entrada, a saída, quebrar essas paredes. Houve uma imagem que eu trouxe no final de uma aula já dada, em que eu mostrava um ser representando você, quebrando os muros, quebrando os tijolos, quebrando essa parede que tanto bloqueia você desse acesso. M45, Pleiades e a Terra. Torções gravitacionais causadas por bombas de quark pesado na Grande Guerra de Orion, que veremos, e isso aqui é uma imagem ilustrativa do que essa torção gravitacional pode causar, geraram, entre outras coisas, um alinhamento entre Nibiru, Marte, Hercólobos e a Terra, que também afetaram, à época, esse local chamado Pleiades. Então, torção gravitacional, nós veremos também isso mais para frente, é um problema, é um resultado causado por bomba de quark pesado. Bomba de quark pesado é um dos armamentos, foi um dos armamentos muito utilizados durante essa guerra. Mais para frente nós vamos ver detalhes sobre isso. Esse fato foi citado aqui no número 1, somente para você entender como que esses problemas lá atrás causaram geraram tantas coisas ruins que acabaram alinhando forçosamente alguns planetas que não eram para estarem alinhados ali. E esse alinhamento forçado
fez com que houvesse uma atração magnética entre eles que vai gerar uma série de coisas e que nós veremos. Como, por exemplo, falar de M45 é remontar diversas épocas e civilizações da Terra, onde, nessa Terra, nesse planeta, foram replicados fatos de realidades paralelas de M45. Só para não deixar essa ideia muito solta. O que significa replicar fatos de realidades paralelas? É uma das coisas que nos gera bloqueio aqui. Muitos medos que nós temos aqui hoje, fobias, traumas, que a gente acabou aprendendo pelas vertentes religiosas, que são culpa nossa, ou que são vidas passadas nesse planeta, que são fatos que nós vivemos, geramos e causamos aqui, nem sempre são somente isso. Na verdade, nós replicamos coisas que nós vivemos em outras culturas, outras civilizações fora daqui, há muito tempo. E isso adormecido, acumulado, parece aquele sonho distorcido, parece aquele pesadelo sem pé nem cabeça, em que você não consegue associar as ideias, não consegue associar as informações. Para isso é dada aqui tanta informação. Para isso a gente tenta destrinchar esse novelo, fazer com que você entenda essa rede de informações, essa grande malha que é a nossa história. Jamais outro setor teve, lá no Nadex, terciários e quaternários, eu estou aqui, ó, em tamanho confronto e com disputas, por fractais codificados por Micah, com tanta dogmatização e controle via religião. Aí, de novo, ó, geradores de bloqueios. Vou me ater um pouquinho mais nesse número 3. Primeiro, para você lembrar que lá no Nadec é uma subdivisão de seres que se encontram bem acima de nós. Os Lanonadecs, ou Lanonandecs, são seres ligados à supraconfederação. Já falei um pouco sobre eles, vou falar novamente para vocês lembrarem. Existem seres Melquisedecs, Voronandecs, Lanonandecs e Goronandecs. Cada um deles tem uma função, e todos eles têm papéis muito importantes na estruturação de todos os superuniversos. Muito mais à frente haverá uma aula em que a gente vai falar sobre eles em detalhes. Mas só trazendo de volta aqui, só os Lanô, vamos isolar só os Lanonandecs. Eles são divididos em primários, secundários, terciários e quaternários. Os terciários e quaternários são os mais próximos de nós, ou daquilo que a gente realiza e executa. Nunca houve outro setor que tivesse tantos desses seres em confronto e com disputas por fractais codificados por Micah, ou seja, vocês. É para vocês verem como essas guerras e conflitos levaram a entrar nesses embates, inclusive seres de dimensões muito acima. Seres que não deveriam estar comprometidos com esse tipo de problema ou de processo. Isso foi tão intenso que houve uma profunda dogmatização e controle via religião. É o que acontece no nosso planeta hoje. Já houve isso em M45 e há aqui de novo. Então, olha a ideia de novo de replicar uma realidade paralela. Temos hoje no planeta, como houve outrora em Pleiades, uma incrível dogmatização. O que é um dogma? Dogma é uma ideia estabelecida, instituída, dada como verdade plena, absoluta, que você não pode mudar. Esse é um dos problemas. Você pode. Você deve questionar. Você deve ir a fundo e não se permitir aquele outro pedaço em abóbora ali, que é o controle via religião. Esse controle via religião, esses dogmas, esses hologramas que foram plantados em nós, eles são geradores disso aqui, que são os tais dos bloqueios. Esses lá no Nadex tornaram-se independentes da ordem Shamuna. Quem é a ordem Shamuna? A ordem Shamuna é um grupo dos lá do Nadex primários. Então, entre os primários, os mais importantes entre eles,
de níveis mais acima, estão os Shamuna, ou ordem Shamuna. Então, esses Lanô que entraram em conflitos acabaram se tornando independentes daqueles com os quais eles se ligavam, daqueles aos quais eles se reportavam, e eles se tornaram independentes. Isso é uma coisa ruim. Mas, por outro lado, sociedades mais evoluídas de M45 chegaram a 7D em ressonância com a Federação Laniaqueia. Então, mesmo nesse imbróglio todo que eu acabei de narrar para vocês, houve sociedades, houve culturas, houve civilizações que ascenderam, que é o que vai acontecer com você, que é o que nós vamos fazer com que se dê conosco nesse planeta. Vamos ascender para dimensões acima. E aqui volta aquela ideia lá do final, ó, de trazer a ressonância com a Laniaqueia, que nós vimos também muito recentemente. M45 Pleiades e o GO, Governo Oculto. Grupos de 4D a 6D de M45 ainda estão até hoje envolvidos ou envoltos em dualidades. Então você veja que lá houve uma melhora, mas não houve uma solução plena ainda. E há questões a serem resolvidas desses seres de lá, com alguns impérios estelares e com o próprio GO da Terra. Por isso que muitos desses seres estão aqui hoje. Eu posso estar falando com muitos deles aqui através desse canal. Na Terra, esse GO, que nós já vimos, alguns detalhes sobre ele, veremos mais agora, ele divide com determinados países, Estados Unidos, Rússia, China, Alemanha, o poder e o controle sobre a superfície terrestre. Além disso, sobre bases lunares, já falamos um pouco sobre isso. E algumas localidades intra. O que são algumas localidades intra? Intraterrenas e intraoceânicas. Já falei um pouquinho também sobre isso. E desde quando isso se dá do nosso tempo linear aqui na Terra? Desde quando houve um contato dos nazistas entre a primeira e a segunda com esses seres. Quando surgiram os Illuminati em 1928. Olha quanto tempo tem isso. Você olha para trás e pensa assim, nossa, em 28 não tinha isso. Tinha. Em 28 já tinha muito mais coisa desse assunto, sobre esses tópicos, que não era divulgado. Só que agora há como divulgar mais e melhor. Haverá mais à frente um momento só sobre isso, tá, gente? Eu não tenho como parar e me aprofundar nisso aqui agora. Vocês precisam ver algumas coisas para chegarmos até lá. Na realidade 5D da Terra, há portais de acesso e transferência de energia que não são bloqueados pela barreira de frequência. Mais uma abreviação, uma sigla do nosso glossário. E mantém contato temporal esses portais com Mu, Lemúria e Atlântida, as tais civilizações perdidas. E mais, impérios estelares de Sírios, Canopus, Órion e Antares são fundamentais nas negociações com esse governo oculto. E só para poder explicar um pouquinho a imagem, isso é só uma ilustração, tá? Não necessariamente tem que ser desse jeito. Foi uma ilustração, isso aqui não é uma canalização, não é uma informação oficial, é uma ilustração que a gente utiliza para tentar fazer você entender como que isso se dá. Isso não é em 4D. Que é isso aqui que você está vendo aqui dentro, com esse enorme buraco, essa enorme fenda ou abertura que se dá dentro do planeta e que permite acesso a isso aqui, ó, outros sóis ou o seu Sol mesmo de Montmartre, outros planetas. E olha que miríade de possibilidades aqui. Esse é um contato que você pode ter, você pode fazer, você pode realizar. E muito provavelmente você o faz quando dorme, quando sonha, quando à noite você ancora, se projeta, pede aos seres que façam esse tipo de contato para estudo, para trabalho. Então, isso é um exemplo ilustrativo de um portal interno do nosso planeta. M45 Pleiades e os aviários.
E eu já vou direto para a imagem para explicar para vocês uma coisa. Ó. Isso aqui é só um exemplo de aviário. Esse é um andrógeno aviário de Aunilan. Lembra de Aunilan? Nós vimos aqui aliás, não foi só uma, não. Em várias aulas, nós vimos aquelas 3 estrelas que formam o cinturão. Lembra? Cinturão de Órion. Que, na verdade, eu também expliquei para vocês que não são 3. Elas aparentam ser 3 pela questão da proximidade de várias delas e elas vão se juntando. Então, Aunilan, Aunitac e Mintaka são essas 3. Aunilan, entre 4 e 7D, tem esse tipo de ser. E esse é um andrógeno aviário. E essa imagem aqui, eu quero especificar bem ela, porque eu sei de quem ela é, então eu tenho que dar o nome. Esse cidadão, um cidadão cósmico, fabuloso, chamado George Monteiro. Ele trabalha com pictopsicografia. Pictopsicografia. Lembra que eu já falei para vocês que há como os seres de outras dimensões trazerem informação para nós de várias maneiras? A gente conhece as tradicionais incorporações, a psicografia, que é aquela tradicional escrita que o Chico Xavier foi tão fabuloso, escrevendo cartas ou mandando mensagens. Só que isso aqui é uma pictopsicografia. É uma transmissão de saber, de conhecimento, de informação através de imagem, de figura. É quase uma foto. Só que esse ser, ele recebe desses seres de outras dimensões, por isso tem que dar o nome dele aqui. Procurem ele, tem ele no Instagram, ele tem canal e ele explica sobre o trabalho dele. Não quero explicar o trabalho dele, porque ninguém melhor do que ele próprio para explicar o trabalho dele. Então, essa é uma imagem vinda dele, maravilhosa. Tá? Só para vocês verem como é que o aviário é diferente. Não é só aquele aviário clássico que eu já trouxe para vocês, que parece ser só de um tipo. Você vai ver uma outra imagem de aviário hoje, do próprio Jorge Monteiro. Tá? Aviários e outras raças sustentam diversos projetos nos últimos 70 mil anos que envolvem M45 e a Terra. Então, de novo, a citação dos 2 locais e, nesse momento, associando a presença de outras raças, mas destacando os aviários. Então, esses projetos, eles recebem, eles têm fauna e flora de toda a Via Láctea. Então, aqui na Terra e em M45, foi desenvolvida a fauna e flora de toda a Via Láctea. Lembra que eu já falei para vocês que aqui é um enorme laboratório? E é mesmo. E aqui nós temos material genético, genoma, de toda a Via Láctea. Quase nada aqui é originalmente da Terra. É possível que muitos terráqueos, nós, ligados à Aliança Galáctica, ou às diversas ordens que eu cito tanto aqui, retornem para a M45 ao final dessa etapa. E olha a importância, despertarem de uma coisa que o planeta sofre, da inconsciência planetária. É isso que eu quero para vocês. Conscientizá-los disso tudo que eu estou trazendo para vocês. M45 também é vista como um grupo satélite da constelação de Touro, onde Aldebaran é a estrela mais brilhante e fica bem próxima da Terra, com dezenas de planetas habitados pelos grupos originais de Toranque. Então, todos esses seres, hierarquias, raças, postos, projetos que eu trago toda hora, que parece ser uma repetição, na verdade é para você reforçar, para você sedimentar na sua mente esses nomes. Porque a cada informação dessa que você reconfigura, são novos códigos que você abre de possibilidades 1000 de conhecimento. Touro, onde está M45? Tem íntima ligação com esses aviários que eu estou estudando aqui com vocês hoje. E com os terráqueos. Os aviários possuem naves gigantescas capazes de sofrer menos com aquelas torções gravitacionais. Pensa numa torção mesmo.
Pensa na ideia do contorcionismo. Já viram aquelas pessoas que têm habilidade de torcer o corpo, de fazer movimentos, como muitos ginastas fazem, mas existe o contorcionista que torce a coluna, que consegue passar o braço, a perna por posições por cima da cabeça e fazer quase um nó com os próprios membros. A torção gravitacional é quando você dá um nó, quando você faz um cruzamento, quando você dobra o espaço. E a torção gravitacional, quando não é bem conduzida, porque ela pode ser bem conduzida pelos diretores da força do poder, por aqueles que conseguem fazer a geração de energia de planetas e de seres. Mas, quando é feita a partir de bombas, ela se dá de maneira danosa. E foi o que aconteceu em muitas guerras, inclusive na Grande Guerra de Órion, que eu já citei aqui rapidamente. Para não falar só de aviário, eu vou trazer também os felídeos e essa imagem linda dessa felídea poderosíssima. Essa não é do Jorge Monteiro. Sirianos, felídeos e aviários. Muitos seres em contrato micaélico são de origem aviária. De novo, trazendo a ideia de que não somente humanos são do contrato micaélico e que não necessariamente vocês são humanos, vocês estão humanos. E também da vertente das antigas civilizações de Sírios, os quais já estiveram em sociedades acima de 6D. Tá? Para você ver quão múltiplo, quão amplo é essa questão, é esse processo. Vamos a um detalhe ali agora. Sirianos aviários já tiveram embates com os sirianos felídeos. Para você ver como é que, às vezes, sendo do mesmo local e raças diferentes, ou a mesma raça, eles têm embates. Nesse caso aqui, foram sirianos aviários e sirianos felídeos que tiveram embate. E só uma outra parte aqui. É outra oportunidade que a gente tem aqui no canal de trazer para você a diferença de localidade e raça. Aqui eu estou falando de duas raças, felídeos e aviários. Ambos da mesma localidade, ambos sirianos. Ambos daquilo que nós já vimos que é Sírios, que estuda-se como uma estrela quaternária, mas nós apresentamos para vocês como estrela trina ou ternária, com Sírios A, Sírios B e Sírios C. Então, duas raças distintas da mesma localidade. Esses embates duraram gerações. Em alguns locais, como na galáxia anã de Sextans ou Sextante, eu já vi as duas escritas. Uma galáxia abaixo da nossa no plano equatorial do mapa estelar. Acordos de paz sob a tutela de Onara e Yaslon Yas levou à unificação dessas raças. Hoje elas são uma só, que superaram essas questões. Então, para vocês verem como essas questões podem ser superadas. E nós aqui no planeta vamos fazê-lo. Vamos superar essas questões. Essa unificação foi a base de muitas sociedades que vieram em seguida. Olha a importância de trazer isso, porque foi depois disso que vieram sociedades reptilianas, porque os reptilianos são descendentes dos aviários, como já havia dito, e mamíferas, porque os mamíferos são descendentes dos felídeos de Sirius Alpha, da estrela Sirius A. Então percebe a ligação entre as raças que eu já comecei a falar, volto a trazer para vocês e muito mais ainda veremos sobre isso. Os imateriais. De novo, uma imagem de Jorge Monteiro, uma pictopsicografia. Esse é um aviário de Nefi, da constelação de Sagitário. Veja como ele é diferente do anterior. Esse parece mais uma ave clássica na nossa visão. De comum com o anterior, ele só tem o bico. De resto, ele é completamente diferente. E não pensem vocês assim, quando vocês verem esses seres recebendo essas imagens, que ele está copiando o que já tem aqui. Porque, na verdade, o que tem aqui que é cópia do que já existe lá. Se você olha o elefante aqui, o golfinho aqui, como eu já trouxe sobre golfinho e baleia, qualquer ser, na verdade, eles são uma réplica, uma cópia de imagens de outros seres que há fora daqui. Como eu falei hoje ainda, quase nada é originalmente daqui.
Os imateriais. Há aviários acima de 6D do grupo reunificado que aderiram, esses aviários, à Aliança Galáctica. E hoje eles são chamados de imateriais pelos seres mais densos da Aliança, porque eles ascenderam tanto e eles passaram a ser respeitados, porque eles passaram a fazer muitos trabalhos de grande importância para vários lugares. Então, eles são considerados imateriais. Na ideia de matéria mesmo, eles ascenderam muito, se afastaram muito da dimensão que nós vemos como material. Tá? Mas só relembrando que essa ideia de matéria, em todos os níveis dimensionais, há matéria daquele nível, e até a colocação de sermos somente da 4D é uma coisa complicada. Por quê? Porque nós somos multidimensionais. Né? Se você olhar a palestra recente que eu acabei de colocar, coloquei hoje, inclusive, nós somos seres instalados na 4D que sentimos 5D, que pensamos 6D. Então, você já é multidimensional. Tá? Esse grupo desenvolveu tecnologia capaz de, via linha temporal, realizar ajustes e reverter falhas, como aquelas que a gente viu recentemente, restaurando a malha gravitacional, terráqueos em desdobramento que estão no planeta hoje, inclusive humanos de outras localidades também o fazem, atuam junto a esses aviários em tarefas como essa. Quando você dorme, quando você desdobra, você vai trabalhar com esses seres. Tais falhas que eu li ali no número 2, tais falhas, essas falhas, foram geradas pelas torções gravitacionais, voltando com elas, que eu falei hoje, das bombas de quark pesado detonadas na Grande Guerra de Órion. E aqui, a novidade para hoje, mas que eu já venho falando há algum tempo, provocadas pela ignorância, pela ideia do poder pelo poder, por aquela ideia trazida por Saratem, e que a partir dela, a partir dos descendentes dela, foram tão difundidas do poder pelo poder. Alcione, ou Alcione, deslocada de órbita em M45, ela hoje não está na órbita que ela já esteve um dia, passou a representar o centro de poder de todas essas operações de resgate e de todos esses ajustes, antes mesmo da utilização dos Stargates. Stargates é um portal, tá? É um portal estelar, já falei um pouco sobre isso lá no início, mas a gente vai voltar em aulas futuras a desenvolver um pouco mais também o tópico Stargate. Para fechar, gente, essa imagem é você buscando, é você em direção a um olho, é em direção ao conhecimento, a uma nova visão. E só para você linkar um pouco isso com algo mais palpável, eu trouxe aqui Galileu. Galileu Galilei, século XVI e XVII no planeta, ele trouxe a teoria de que a Terra não era o centro do universo. Não sei se vocês lembram, nessa época, tinha-se certeza que a Terra era o centro do universo, que tudo girava em torno da Terra. E ele falou, não é assim. Ele foi perseguido, ele teve que viver enclausurado na casa dele. Ele só não foi morto porque ele tinha posses, porque ele tinha conhecimento. O irmão dele era arcebispo da igreja da época e falou para ele assim, fica em casa e não fala mais nisso, que eu consigo segurar você ainda vivo. Mas antes de morrer, ele deixou um escrito em que ele colocou assim, e ainda assim girava. Ou seja, ele deixou escrito que quem gira em torno do Sol somos nós. E ele já vinha concluindo dali que esses vírus, que essas órbitas são múltiplas, como hoje já se sabe. E como se traz em muitos desses canais que trabalham como nós, com a ideia dessas muitas dimensões, Galileu era um ser egresso de outras paragens, que veio para cá, trazer o que nós trazemos hoje para você. O que nós trazemos hoje para você aqui no canal é similar a essa ideia. É algo inovador para muitos. É algo que você está ouvindo pela primeira vez em muitos casos, mas já está difundido no planeta. Mas a matriz de controle, a Matrix, não permite,
porque o GO, o sinistro governo secreto, continua fazendo com que você fique entubado de informações desimportantes, para que você não preste atenção nisso aqui. Comece a fazer esses contatos, comece a fazer esses estudos, se aprofunde nisso. Isso é seu, pertence a você. Kan Sham Pham, Kan Sham Pham, Kan Sham Pham. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Hareon, Hareon, Hareon Kara. Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Beijo no coração de vocês. Fiquem em paz. Estudem. E mais importante, duvidem. Busquem os códigos dos livros e informações em fontes que há por aí. Até breve.